acabei de assistir o filme do Mario. Literalmente eu acabei de assistir o filme do Mario. Eu estava lá assistindo, agora estou aqui. Ah, mas o filme do Mario já lançou faz tempo, etc, etc. Sim, já lançou faz tempo. Na minha cidade, na minha cidade, o cinema fechou na época das pornochanchadas e foi construído a meados da década de 50. Ou seja, aqui não tem cinema. Não tem porra nenhuma. E mesmo assim, o cinema só passava Mazzaropi. Adoro Mazzaropi, mas mesmo assim, entendeu? Enfim, assisti o filme do Mario, né? E porra, é impressionante como é que eles estão fazendo filme baseado em videogame agora que presta, sabe? É absolutamente impressionante. Lembro daquele filme antigo do Mario. Eu tinha contato com esse boneco nunca fui de jogar. Inclusive, se vocês estão aqui procurando alguma coisa relacionada a jogos ou esse tipo de coisa, eu sou uma negação nessa desgraça. Eu aprendi a mandar e-mail na faculdade. Eu não sou alguém de tecnologia. Eu não consigo mexer, não gosto de mexer. Entendeu? Eu sou um sujeito assim, um jacu do mato, um paquidermo, não. Sou um jacu do mato para essas coisas, compreendeu? Eu gosto de papel, eu gosto de tinta, eu gosto disso aí. Não desenho no computador, não, porra nenhuma. Demorou um ano e pouco pro irmão meu me convencer a montar o canal no YouTube porque eu não gosto de internet. Então assim, eu sou um reacionário de outro nível aí. Mas enfim, assistir o filme do Mario me fez lembrar o Lagoa Negra, que é um dos filmes de monstro da Universal Pictures, que tá lá o Drácula, o monstro de Frankenstein, o Homem Invisível, e entre eles está o monstro da Lagoa Negra, que é um bicho do monstruoso que vive no Rio Amazonas e que mata pessoas. Sim, vocês provavelmente já viram esse bicho em algum lugar ali, a aparência dele é bem famosa, né? E assim, não tem absolutamente nada a ver um filme com o outro, mas algo que me fez montar um paralelo é a catarse visual. Essa coisa de que muitas partes do filme eles muitas cenas elas não visavam o desenvolvimento dos personagens em si, mas sim uma catarse visual. E o filme da Lagoa Negra, ela leva muito, o Monstro da Lagoa Negra leva muito nesse sentido, porque era um filme que tinha essa questão das filmagens debaixo d'água. Então tem muitas filmagens que são muito longas debaixo d'água e são desnecessárias para o desenvolvimento da narrativa. Então assim, você podia cortar aquilo em 70% e continuaria tendo o mesmo sentido, que é o monstro puxando o pé do mergulhador, alguma coisa assim. Mas na época essa coisa de filmar debaixo d'água era uma coisa tipo, uau, filmar debaixo d'água. Daí eles deram mais atenção a isso. E os filmes modernos, em geral, eles têm essa característica da catarse visual, da catarse de efeitos especiais, dessa coisa foda e tal. Mas eu creio que uma hora ou outra isso vai acabar. Vai chegar em um nível que vai ficar lembrando muito o videogame. Tipo, pula de geração para geração, a coisa que aumenta é o gráfico da água, assim. No final não muda bosta nenhuma. Quando foi de 2D para 3D, daí foi foda. Lembrando, eu não acompanhei isso, eu não jogava videogame. Eu nunca joguei Mario, eu só assistia o desenho animado na TV que eu achava muito divertido, porque o Toad era babaca. Babaca não, ele tinha personalidade forte, né? Mas é um exemplo que dá para ser usado. Enfim, certamente vai chegar nesse momento onde a coisa vai perder um pouco do apelo. Mas o que eu queria falar a respeito do filme, especificamente, é a questão da princesa Peach e do Bowser. A princesa, ela é uma figura que foi muito curiosa, usaram ela de forma muito curiosa, porque assim, dentro do universo do Mario, eu já joguei, mas muito pouco e quando eu era mais velho. Só que é óbvio que assim, o centro daquele mundo ali é o Mario. Quem faz as coisas ali é o Mario. Então é muito estranho a escolha de fazer a Peach ser a personagem fodona da história, sabe? A boneca que ela acertou fazer o percurso de primeira, que ela é uma menina que ela consegue fazer tudo, ela entende tudo, etc, etc. Quando ela perde um pouco do tempo de tela e se desenvolve mais o Mario, inclusive a história ela fica mais interessante, porque naquele iniciozinho meio estranho, meio chato até, né? Porque, assim, o Mario cai lá e ele é desimportante. Inclusive, essa é uma piada em alguns momentos do filme. Faz sentido isso? Porque ele tinha acabado de cair num mundo novo e ninguém conhecia ele. Então era óbvio que ninguém ia conhecer ele. Mas não sei, levando em conta que era tipo
É a mesma coisa de você fazer um mundo onde o Sonic ele não é o Sonic, ele é outra coisa. E quando eu comecei a assistir, eu fiquei com medo dessa. E quando lançou essas primeiras coisas do filme, eu fiquei com medo de ter essa coisa da diminuição da importância do Mario. Mas a progressão do filme ela foi muito interessante, porque começou a dar mais substância para o personagem. Ele começou a ter um papel maior ali dentro da história, um papel que condiz mais com o personagem dos jogos, que seria esse boneco que ele é muito defensivo, ele vai para frente, ele avança, e a principal característica é que ele não desiste, porque assim, tem 50 fases. A Peach não está em nenhuma desgraça de castelo. O cara se mata, vai de castelo em castelo quase morrendo, no final ele enfrenta a porra de um demônio tartaruga, vai resgatar a porra da princesa e ganha um beijo. E assim, antes disso, lembrando, ele passou por 50, 30, 45 castelos que não tinha princesa, tudo alarme falso. Tá foda, né, cara? Quando não por outros mundos também. Então assim, ele é alguém que não desiste. E é foi um filme que trabalhou bem essa ideia de forma cômica. Eu só achei estranha essa escolha de desenvolver a Peach dessa forma. E como essa personagem que ela já é... Ela não tem um desenvolvimento. Todos os personagens têm um desenvolvimento. Ela não tem. Ela não amadurece, ela não nada. Assim, o Donkey Kong apareceu muito pouco, teve um desenvolvimento. Aquele Toad meio neurótico teve também assim, ele era mais o alívio cômico da parada, mas a gente vê ele se aproximando dos outros personagens, a gente vê ele desenvolvendo-se nesse sentido, sabe? O desenvolvimento dele é meio merda, meio bunda, para pensar um pouco. Mas o Luigi também ele se desenvolve bastante, porque ele ganha coragem. Até que o figurante que aparece uma vez no começo do filme, outro no final, o pai do Mario mesmo, eles ambos mudam a opinião a respeito do Mario ao longo do filme, que também pode ser considerado um desenvolvimento, mas a Peach ela não muda porra nenhuma. A única coisa que muda é a relação dela com o Mario, que é muito uma coisa ali dos dois, e que não é tanto uma questão de que ela não tinha um conflito para ser resolvido, ela não tinha um problema na sua personalidade, ela já era perfeita. Ela ficou perfeita no começo, ficou perfeita no final. A única coisa que aconteceu foi que ela se aproximou do Mario. Assim, percebe, dá pra montar um paralelo dela com o Toad. O Toad, ele... O bichinho cogumelo lá, não lembro o seu nome. Acabei de assistir o filme, tô confundindo o nome do boneco. Mas enfim, ele é um alívio cômico da parada. Então assim, o desenvolvimento dele vai ter de ser menor, vai ser algo mais, um pouco mais compacto, etc, etc. Então, assim, da forma que foi construído, aquilo lá faz sentido. Só que quando a gente pega a Peach, ela era uma das personagens principais. É ela, o Mario, o Donkey Kong. Quando ela não tem esse desenvolvimento, é meio estranho, sabe? É meio que o problema das personagens femininas atuais. A Miss Marvel, a She-Hulk, elas são todas perfeitas. Elas não têm que ter nenhuma jornada do herói, porque a jornada do herói implica necessariamente dificuldades, implica necessariamente... obstáculos, problemas e uma melhora. Só que a mulher ela é muito foda, sabe? A mulher ela é incrível. A única coisa que impede a mulher de ser uma mulher é a opressão. Então, se você tira a opressão, a mulher fica foda. Aquela coisa de que eu tenho poder interno dentro de mim, se eu tiro as amarras desse poder, eu fico fodástica e saio e os caralho e tal. E nesse filme tem essa questão também. Não se sabe mais descrever personagem feminino. Isso é algo assim evidente. É absolutamente evidente. Eles perderam completamente a noção do que é uma personagem feminina. Cito de novo o exemplo da Princesa e o Goblin. Excelente exemplo de uma personagem feminina que preste. Também tem o Castelo Animado da Diane Wayne, que é um livro que o Miyazaki adaptou posteriormente, que foi assim... esse filme é maravilhoso, o livro também é bem legal, por mais que uma parte tenha me deixado confuso. Mas, enfim, a Peach ela é o maior problema do filme. Depois vem essa questão dessas cenas que elas ambientam, que elas mostram as coisas, mas que elas não desenvolvem nada, os personagens, absolutamente nada. Essa questão da catarse visual. O Miyazaki, eu falei nele agora, né, que fez o Castelo Animado, ele é um cara que, assim, é o cara, né? Ele é o cara, simplesmente, isso é unânime. Quem discorda tá errado e é corno. E, assim, ele tem uma capacidade de unir essa questão da catarse visual, da imagem em movimento ali, que é um negócio foda, com o desenvolvimento dos personagens. Então, naquele filme lá que tem a casa de banho, a Baba Yaga, esqueci o nome do filme.
Que filme que ele boicotou o Oscar porque ele é foda? O Miyazaki é foda. Ele tem uma cena famosíssima, onde tá a personagem principal, o sem rosto, e outros personagens, que é o ratinho e um passarinho ali no trem. E você tem essa questão da catarse visual, ao mesmo tempo que você tem também uma contemplação ali dentro daquele ambiente, dentro daquele universo, ao mesmo tempo também que você tem uma... assim, você consegue entender a personalidade de todos aqueles personagens vendo aquela parte do filme. Sabe, o sem rosto sendo meio estranho, meio apático, meio deslocado. A personagem principal, esqueci o nome dela, me perdoem, não sou muito bom com nomes, mas enfim, ela agindo de fato como uma criança um pouco inquieta, mas ao mesmo tempo muito madura para a idade. Você vê o passarinho com o ratinho lá fazendo as atrapalhadas deles, né? E o filme ele consegue transmitir os personagens através dessas imagens. No Castelo Animado, a mesma coisa. Tipo, tem uma cena que eles vão, que o Cabeça de Nabo e a Sophie vão colocar o varal. E você vê a dinâmica dos dois personagens ali, né? Nesse momento. Você vê que você entende a personalidade deles, você entende como é que eles funcionam juntos. Mas quando a gente tem esses momentos de contemplação nesses filmes americanos, o que acontece? Puta que pariu, explosão, corre, carro, monstro, avestruz e pá. Tudo se resume ao filme do Christian Bale, basicamente. Então não tem um desenvolvimento em si, não tem não diz respeito aos personagens, não os desenvolve, é só um negócio que é legal para ver. É o mesmo princípio do filme da Lagoa Negra, que vai ter aquela cena longa pra cacete debaixo d'água. Por quê? Porque ficar debaixo d'água é legal, entendeu? Então não tem muito esse cuidado, não tem muito esse tato do negócio. E eu acho engraçado, americano tem uma coisa que é muito curiosa, eles acham muito divertido quando a pessoa grita. Então, às vezes, a cena não é engraçada. Nesse filme do Mario eu não lembro de alguma coisa nesse sentido. Deve ter, geralmente tem. Mas se você reparar, em particular quando você vê o filme legendado, dá pra você ver bem isso. O bicho ele tá normal, ele grita, fala, não mexe nisso, então berro. Isso é engraçado pra cacete pra eles. É curioso isso, né? Mas enfim, culturas de culturas. Não cabe a mim julgar. E a gente tem a figura do Bowser também no filme. Que o Bowser ele é um vilão clássico, né? Ele é um dragão, assim, arquetipicamente. O Bowser ele é um dragão, assim, ele é um vilão clássico, ele é aquela figura profundamente egoísta, aquela figura que pega esses pecados capitais e une bem no seu interior, né? Então ele quer a princesa, ele quer a princesa, ele quer a princesa, ele quer a princesa e foda-se, foda-se. Lembra um pouco o Smaug com o ouro dele, o Bowser é com a princesa, sabe? Que é eu fiquei contente que eles preservaram essa questão do Bowser como o Bowser, de fato, e não transformaram ele numa vítima da sociedade, que nem esses filmes brasileiros chato. Porque é divertido de ver. Ele é um personagem meio maluco, meio engraçado, né? E assim, o Mario, porra, é a história de um italiano encanador que salva um mundo comendo cogumelos, lutando contra tartarugas e outros cogumelos. Então, assim, não dá para se levar a sério. Então, essa questão do dragão mesmo não vai ser a história do São Jorge matando, não vai rolar um trem desse. Assim, esses elementos ali de luta contra o mal estão lá, mas é tudo absolutamente carnavalesco, sabe? O Bowser é a desgraça do Blackjack. Não vai me levar a sério. Mas é interessante que eles mantiveram essa questão do Bowser como um dragão, de fato. Né? Por mais que a Princesa Peach não seja uma princesa, ela seja mais essa coisa modernete. Né? E o Mario ele tenha demorado um pouco para se desenvolver como um herói de fato. Você vê que ele tem essa vontade, você vê que ele tem essa coisa de eu quero fazer. A Peach ela exerce mais ou menos a função de mestre do Mario no filme. Só que é meio bunda fazer isso, porque é a porra da princesa Peach. Não é o Merlin fazendo esse negócio, entendeu? Se fosse uma puta de uma anciã, uma elfa, assim, mesmo que tivesse aparência de jovem, mas uma elfa com 3 milhões de anos de idade, tal, esse negócio assim, porra, foda. Mas a princesa Peach fazendo o papel da desgraça do Merlin, fazer o moleque
chamar ele por chamado, né? Essa frase ficou meio merda, mas é basicamente isso, né? Falar, oh, vamos lá, vamos, aventura e tal. Enfim, um filme legalzinho, né? Aí ele peca um pouco nos nossos pecados atuais mesmo, com essa coisa de mais modernete aí que é chata pra cacete. Mas tirando isso, é legal.